Ferreira de Ávila, Lucas Agesta Rodrigues, produtor limitado. Processo de recuperação judicial número 5001.757-21.2022.8.21.0063, que tramita perante a segunda vara civil da comarca de Santa Vitória do Palmar. Comunica aos demais colegas que, gentilmente, o Dr. Rodrigo Fernando Ferreira Serpa, representante do Banrisul, aceitou o cargo de secretário no presente ato, conforme determina a parte final do artigo 37 da Lei 11.101, o qual agradeço novamente, desde já. Em relação ao quórum, em que pese dispensado, porque já foi aberto na primeira Assembleia, nós temos hoje presentes aqui 89,04% dos créditos com garantia real e 64,10% dos créditos com créditos quirografários. De qualquer forma, desnecessário a apresentação, eis que já alcançado o quórum mínimo na época. Saliento que eventuais apartes, anotações e atas podem ser enviados pelo chat ou por e-mail. O e-mail é lucas@estevesguarda.com.br, o qual já autorizo desde já que essas ressalvas façam parte da ata. Tá? Seguindo, a presente AGC tem por objeto a análise do plano de recuperação apresentado ou eventual alteração, em especial o aditamento apresentado nessa data, dia 18 de julho, agora pela parte da manhã, cabendo aos credores aprová-la ou rejeitá-la. Tá? Feitas tais avisos, para que a gente não se alongue demais, eu já passo a palavra ao procurador da recuperanda, doutor Rafael ou doutora Fernanda, para a manifestação e, se for necessária, a apresentação da proposta. Bom trabalho a todos e vamos ouvir agora. Doutora Fernanda ou doutor Rafael, por gentileza. Boa Boa tarde, tarde, doutor. doutor. Só saudar o doutor Luiz Guarda. Júlia, já te passo a palavra. Saudar a todos os presentes. Obrigado pela presença. Vou deixar com a minha colega Júlia, que vai apresentar o plano de recuperação, aditado nesta manhã aqui. Esperamos aprová-los aí e cumprir esses pagamentos para todos. Doutora Júlia, por favor. Obrigada. Primeiramente, eu queria saudá-los a todos, ao administrador, a equipe da administração judicial, que vem conduzindo com muita lisura e diligência todo esse procedimento junto a nós. Então, feito essa saudação a vocês, também gostaria de dar boa tarde a todos os representantes dos credores, agradecer pela disposição do tempo, estar aqui para, junto conosco, fazer essa aprovação do plano. Então, feita essa primeira iniciação, vou começar com uma contextualização da recuperação judicial das recuperandas, apresentando ali, de forma bem breve, o cenário, o que levou as recuperandas ao processo de recuperação judicial. Como já consta nos autos, as recuperandas, elas compõem um grupo econômico voltado para o agronegócio. A recuperação judicial, ela foi apresentada, o pedido foi apresentado em 2022, logo ali no final da pandemia de Covid 2019, então era um momento em que eles realmente estavam sentindo todos os impactos que a pandemia causou no cenário econômico mundial e também regional. Além disso, teve outros fatores mercadológicos, como, por exemplo, o aumento dos insumos, a baixa das commodities, que fizeram com que as recuperandas se vissem num cenário de necessidade de promover a recuperação judicial. E diante desse cenário, para sanar as dívidas e para principalmente reestruturar a parte financeira e operacional da empresa, o pedido foi apresentado. Feito essas considerações, há um outro detalhe muito importante da recuperação judicial a ser levantada, que é a composição dos credores. Os credores aqui, eles são 5 credores, os valores que estão habilitados são concomitantes das duas classes, então os credores que estão em uma classe também estão na outra, e isso é muito importante porque evidencia que esses credores, eles são parceiros das recuperandas de financiamento de custeio ao longo dos anos. Elas foram muito importantes para a manutenção da atividade das recuperandas. E demonstra a ligação direta desse passivo que a gente está aqui discutindo na recuperação judicial, com a atividade explorada.
Então, feito essa consideração e levantado esse aspecto que é de suma relevância, eu passo agora, então, para uma análise da situação atual da empresa. A empresa, ela mesmo diante de um cenário adverso que tivemos aqui em 2024, com essas chuvas, que tiveram ali alguns estragos, principalmente na região de planteio da empresa, aqui na região de Santa Vitória do Palmar, ela apresenta uns sinais de recuperação e sinais significativos de recuperação e viabilidade econômica. Mas a atividade ela ainda precisa da recuperação judicial para manter essa crescente de reestruturação. Isso é muito importante para que a gente possa continuar e alcançar o objetivo da recuperação judicial, que é manter a produção da empresa. Então, feito novamente esse análise da recuperação das empresas, vamos agora para o plano de pagamento. Antes de adentrar as condições do plano de pagamento, vamos destacar o que nós consideramos para apresentar as formas de pagamento. Foi levado em consideração as condições condizentes com o fluxo de caixa das recuperandas. Então, essa medida ela foi exatamente para tornar transparente o que é possível as recuperandas se comprometerem para pagarem os credores, de modo que atenda os objetivos de vocês. Para isso, nós fizemos a separação, conforme a Lei de Recuperação Judicial, os credores trabalhistas, que como nós não temos credores trabalhistas habilitados nessa recuperação judicial, e para conseguirmos dar andamento na nossa apresentação, não iremos fazer a apresentação do plano de pagamento desses credores, iremos passar para os demais credores. O que nós temos em relação aos demais credores? Nós temos 5 credores em garantia real e 5 credores em garantia quirografária, que são concomitantes, eles são os mesmos credores. Para esses credores, o pagamento será igual, tanto para a garantia real, como para os credores de garantia, para os credores quirografários. O pagamento ele será feito em 8 anos. E por que em 8 anos? Isso é muito importante a gente trazer e destacar. Esse período ele foi considerado exatamente pela dinâmica do mercado do agro. Os pagamentos no mercado do agro eles são feitos de forma sazonal. Então, era muito importante que nós colocássemos esse período de 8 anos para que as parcelas fossem reduzidas. Então, há 8 parcelas em 8 anos. Elas serão feitas de forma sucessiva, atendendo ali o período de carência e também o deságio. Então, em relação à carência, a carência para esses credores de garantia real e quirografária será de 36 meses, a contar da decisão que homologar o plano, e o valor que será pago será o valor correspondente a 30% do crédito habilitado. E sobre esse valor, incidirá a variação TR e juros de 4% ao ano. Só que há uma outra questão que foi muito importante, que nós levamos em consideração, e como já dito ali anteriormente, esses credores eles são essenciais para a manutenção da atividade da empresa. E é por isso que nós decidimos instituir a classe de credor colaborativo financeiro, para credores que estejam ali dispostos a manter essa manutenção de crédito, estejam dispostos a fomentar a empresa, de modo a reforçar o nosso objetivo aqui dentro da recuperação judicial, que é atender o interesse dos credores e conseguir fazer esses pagamentos. Então, nessa classe de credores colaborativos, nós pensamos e estruturamos para os credores de instituições financeiras que estejam dispostos a fazer essas concessões de crédito à recuperanda durante o trâmite do processo de recuperação judicial, com algumas premissas. A premissa básica é de que esses credores aderem ao nosso plano aqui apresentado, então haja aprovação desse plano, e também apresente uma proposta benéfica para ambos os lados poderem, uma proposta benéfica para se beneficiarem. Dentro dessa classe de credores colaborativos financeiros, nós fizemos, para fins de pagamento, uma nova subdivisão, uma subdivisão com 2 subclasses. A subclasse A, que são para os credores com créditos de 2 milhões a 4 milhões. Esses credores, eles serão pagos também em 8 anos, respeitando aquilo que nós já comentamos, a necessidade de um prazo, já que estamos se tratando de uma empresa do agro, serão feitos em 8 anos, com uma carência de 12 meses, então é uma redução da carência. O valor será corrigido pela TR, acrescido de juros de 6% ao ano.
Além dessa classe, há uma outra subclasse, que é a subclasse B, dentro ainda dos credores colaborativos financeiros. Nessa subclasse B, são os credores com créditos a partir de 4 milhões e 1 centavos. Esses credores, eles terão como condição de pagamento a assunção do débito por terceiro. E essa assunção do débito, ela se dará por meio de um instrumento bilateral entre credor e terceiro, com condições a serem especificadas por eles, ou subsidiariamente a adjudicação de bens imóveis. E aí, com qualquer um desse tipo de conclusão do negócio, se entenderá que haverá ali a extinção da obrigação em relação às recuperandas, aos avalistas e os fiadores. A exemplo disso, desse credor de subclasse A, há o BRDE. O BRDE, se enquadrando ali na condição de credor subclasse B, teve uma proposta apresentada pelo senhor Dilney para a aquisição de imóveis que estão hipotecados para o BRDE, mediante a assunção da integralidade do débito. Então, o senhor Dilney, junto ao BRDE, concordaram em que ele faria a compra desses imóveis, que estão alienados pelos co-obrigados das recuperandas, apresentaria em garantia e faria o pagamento integral do débito a este credor, já que ele se enquadra nessa categoria. Nesse cenário, e dentro dessas condições que nós estruturamos os planos, acreditamos que tem condições necessárias para garantir a continuidade da operação, a manutenção dos empregos e o cumprimento, principalmente, com os credores. Então, nós conseguimos vislumbrar que conseguiremos chegar no objetivo da recuperação judicial, que é manter a empresa funcionando, arcar as obrigações com os credores e manter toda a produtividade das recuperandas. E é por isso que, reitero novamente, essa aprovação do plano ela é essencial para manter essa crescente de reestruturação operacional e financeira das recuperandas. Só complementando aqui a doutora Júlia, doutor Luiz, nós passarmos a palavra de novo, nós bastante com todos os bancos em relação a esse procedimento, e tem vários andamentos, vamos dizer assim, administrativos com alguns bancos aqui presentes, não praticamente todos, né, falta, na verdade, dos 5 que aqui estão, para ajustar os procedimentos para frente. Tá? Então, nós deixamos a proposta, na verdade, para todos, para votação, obviamente, mas nós estamos organizando com todos uma forma de pagamento que pode ser melhor ali adiante. Então, hoje o plano é esse, mas há uma boa conversa com todos administrativamente para que a gente possa encerrar tudo da menor maneira possível e que todos possam ainda continuar agregando ainda na nossa atividade. Obrigado, doutor Luiz. Acho que as considerações iniciais seriam essas aqui, nossas. Aqui. Bom, pessoal, feitas as explanações, eu abro a palavra para os credores. As perguntas podem ser feitas mediante o levantamento da mão ali, mãozinha, ou por chat, entendeu? Então, abro a palavra aos credores que, assim, tiverem alguma dúvida e quiserem, de alguma forma, se manifestar ou tirar dúvidas. Nenhuma dúvida mesmo? Isso é difícil, mas tudo bem, acontece. É raro, mas acontece. Então, tá bom, pessoal. Doutor Luiz, o senhor está sem microfone. Acho que fechaste sem querer. Agora foi. Agora sim. Pessoal, como de praxe, não havendo interesses em tirar dúvidas, eu vou abrir agora direito à votação. Como todos sabem aí, no caso tanto quirografados como garantia real, a votação para fins de aprovação tem que ser por passivo e por cabeça ou por número de votos, tá? Nós faremos a votação da seguinte forma: eu chamarei um a um os credores e pedirei que em viva voz digam seu voto, sendo sim pela aprovação, não pela rejeição, e aí será computado o voto aqui na tela, o qual eu peço para o Dr. Lucas me colocar a tela, por gentileza.
com a tabela de votação aqui, para que eu possa acompanhar. Com certeza, doutor, já estou projetando. Então, vamos lá. Doutor Milton, representante do Badesul, como vocês votam? Voltamos pela rejeição. Rejeição. Banrisul, representado pelo doutor Rodrigo. Votamos não. Fernando? Não. Vamos lá. BRDE. Vota como? Representado pelo doutor Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Fernando, tem somente como abrir a câmera para proferir o voto? Isso. Por gentileza. Obrigado. Sim pela aprovação. Sim, pela aprovação. Doutor Dione, como vota? Pela Caixa Econômica Federal? Boa tarde. Não pela rejeição. Tá, não pela rejeição. Vamos lá. Banco do Brasil. Não, Banco do Brasil não está Ah, cadastrado. não, desculpa, o Banco do Brasil não está cadastrado. A gente Então, pode pedir um minutinho para computar os votos? pode, não tem problema. Computa aí, doutor. Já temos o resultado, doutor Lucas, por gentileza. Agora foi computado aqui, eu vou projetar para todos acompanharem. Bom, pessoal, conforme vocês podem observar, em relação à votação por crédito, tá? Garantia Real foi aprovado por 50,04% e rejeitado por 49,96%, tá? Em relação à votação por credores, na classe Garantia Real, foi rejeitado por 75% e aprovado por 25% do passivo. Por crédito, garantia credores quirografários, aprovado por 54,63% dos votos, ou 45,37% dos votos, e rejeitado por cabeça ou por credor, 75% contra e 25% a favor. Com esse resultado, eu não posso, eu tenho que levar essa situação ao juízo, tá? E comunicar que não houve a aprovação nos moldes previstos em lei, né? Por isso, constará em ata aqui o resultado, sem o resultado de aprovação, considerando inclusive até a rejeição, porque não atendeu os requisitos, tá? Eu vou pedir só 5 minutinhos aqui para a gente fazer. Uma pergunta antes, desculpa, doutor Bareno, o senhor tem alguma possibilidade de alteração para que reverta o quadro em relação a credores ou, infelizmente, não tem condição por questões financeiras? Doutor Luiz, nós teríamos agora como fazer alteração. Eu só pediria se conseguisse falar com o meu cliente agora que está na sala lá no escritório. Um minutinho, ou menos que isso, eu já volto aqui. Tá. Faremos o seguinte, eu suspendo por 5 minutos aqui, ou 10 minutos. Ali vamos 10 minutos. Se eu voltar antes, o senhor pede a palavra, a gente retoma isso Perfeito, aqui. perfeito. Quem Já sabe a retorno. gente consiga um resultado conciliatório. Exatamente.
Senhores, doutor Luiz, nós gostaríamos de pedir mais 15 para o ajuste aqui. Não sei se estão me ouvindo. Sim, doutor Rafael, estamos ouvindo. Eu gostaria de pedir a paciência dos senhores ali, mais 15 minutos, para aditivar o plano aqui, se os senhores me permitem. Ok, então, pessoal, vamos suspender por mais 15 minutos e retornamos às 4 horas, então.
Doutor Rodrigo, não sei se está me ouvindo. Nós estamos tentando entrar em contato com o colega. Poderia retornar, por favor?
Doutora Melina Pedroso, por favor, tens como se identificar? Lucas, a doutora Melina, ela é advogada do Badesul, está como ouvinte. Ela está só entrando por um outro, tá pelo celular agora. Sem problemas, doutora. Muito obrigado. Ok. Senhores, estamos finalizando os últimos ajustes aqui. Gostaríamos de pedir 15 minutos dos colegas ali, por favor. Se possível. Não, não tem problema, doutor. Isso é para resolver uma solução aí, não há problema. Obrigado, doutor Luiz.
Doutor Luiz, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós estamos com duas sugestões aqui, que a gente está em decorrência do tempo, vamos de novo. A gente fez um aditivo aqui, já até protocolado, com relação aos credores colaborativos financeiros da subclasse A, que ficariam enquadrados na subclasse A com créditos no valor até R$400 mil, que serão pagos mediante assunção de crédito por terceiro em até 5 dias da Assembleia Geral de Credores. Mas, junto com isso, a gente pede a suspensão novamente da Assembleia, sabendo já que, da impossibilidade jurídica do artigo da Lei de Recuperações, mas tendo em vista aí a aprovação, acredito eu, que dos credores para a resolução do problema, e aí para que a gente possa continuar com o andamento total da empresa, pedimos a suspensão até o dia 15 de agosto, ali, em decorrência disso. Essas seriam nossas sugestões agora neste momento. Nós estamos conversando com todos, se é possível colocar em pauta. Vamos lá. Nós temos esse impedimento, né, que é o artigo 56, parágrafo 9º, tá? Isso. É aquela coisa, eu não tenho o poder de ultrapassar o que está previsto em lei, mas vamos fazer o seguinte, minha sugestão para que se evite daqui a pouco uma decisão em contrário da magistrada e que venha a daqui a pouco retomarmos o trabalho daqui 2, 3, 4, 5 meses, tá? Minha sugestão, que eu acho que eu pessoalmente, como presidente da coisa, tenho que indeferir essa suspensão, precisando do artigo, mas vou colocar em votação essa suspensão até o dia 15 e levaremos à magistrada. Se ela autorizar essa suspensão, bom, aí é uma questão jurídica. Quem tem o poder de caneta não sou eu, tá? Então, vamos lá, e eu faço isso basicamente para nós evitarmos que tenhamos daqui a pouco uma decisão favorável e se retome os trabalhos daqui 1, 2, 3, 4 meses. Então, acho mais prudente fazermos dessa forma, tá? Como todos sabem, a suspensão ela é feita pelo volume total, né? O passivo total. Então, vou pedir para o doutor Lucas ali me colocar na tela a tabela de votação para que eu possa fazer dessa maneira. Vamos, Lucas, só retificando ali as votações ali do não, 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 sim, sim. Sim, sim. Todos enxergam a planilha aqui? Perfeito. Sim. Tá. Então, vou apagar os votos iniciais aqui. A gente já fez o registro. Vamos passar para a votação da suspensão, então. Doutor Luiz, pode seguir, por favor. Badesul, representado pelo Dr. Milton, vota sim pela suspensão ou não, né? Apesar de termos negociado com as recuperandas uma condição e no plano ter sido apresentado outra agora, eu voto pela suspensão. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Banrisul, representado pelo Dr. Rodrigo. Favorável à suspensão. Tá, ok. BRDR, representado pelo Dr. Fernando. Sim, pela suspensão. Sim, pela suspensão. Caixa Econômica Federal, pelo Dr. Johnny. Sim, pela suspensão. Então, temos aí um quadro de 100% de aprovação, tá? Então, o que nós vamos fazer? Assim, eu vou pedir para o Lucas elaborar a ata ali, registrando que foi protocolado, foi feito esse pedido de suspensão, que a priori, por ter já ultrapassado o prazo previsto no artigo 56, parágrafo 9º, esse administrador não pôde validar esse pedido, mas que submeteu à votação e que foi aprovado por 100% dos votos, e que aguarda uma decisão da magistrada sobre essa possibilidade. Se for deferido, todos receberão uma intimação, a gente vai informar todos, e retornaremos no dia 15 de agosto, às 15 horas. Tá? Perfeito. Vou pedir ali rapidamente aí mais uma pausa, peço desculpas ali, mas o sistema é mais manual esse aqui que nós estamos acostumados.
Pedir para o doutor Lucas elaborar a ata ali, em 5, 10 minutos, no máximo, a gente está de volta para a leitura. Exatamente. E se alguém tiver alguma questão, a gente... a gente retorna, assim que possível. Tá ok. Doutor Luiz, só uma questãozinha, eu não sei se é possível colocar pelo menos o fundamento ali da autocomposição, que eu coloquei Sim. no chat para facilitar talvez até a compreensão da magistrada em relação à possibilidade prevista na lei. Não, eu já conversei com o doutor Lucas, ele vai colocar na ata ali. Tá ok, muito obrigado. Ok? Nada.
Boa tarde, pessoal. Terminamos aqui a elaboração da ata. Eu vou até pedir para uma questão, vou iniciar a leitura e se alguém tiver uma oposição, por gentileza, coloca no chat ali que ao final nós retificaremos, tá? Doutor Lucas, tu pode ler a ata aí com mais calma? Tá? Uma tela Com maior que a certeza. por exemplo. Peço também, se eventual anotação não tenha constado aqui, que os colegas avisem, mas a princípio nós colocamos todas. Vamos lá. Recuperação Judicial de Arrozeira, Curral de Arroios, LTDA. José Gilberto Castro Rodrigues, produtor rural, LTDA. Kismari Pereira de Ávila e Lucas Agesta Rodrigues, produtor rural, LTDA. Processo 500175721-2022-8210063. Ata de Assembleia Geral de Credores. Primeira convocação em continuação. Primeiro, abertura. Na data de 18/7/2024, às 3 horas, o administrador judicial, o senhor Luiz Henrique Guarda, qualificado nos autos da recuperação judicial de Arrozeira Curral de Arroz, LTDA, José Gilberto Castro Rodrigues, produtor rural, LTDA, Kismari Pereira de Ávila e Lucas Agesta Rodrigues, produtor rural, LTDA, autos números 50.01757-21/2022-8210063, em tramitação perante a segunda vara civil da comarca de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, apregoou os presentes no ambiente virtual Zoom, nos termos do edital de convocação, encerrou a confirmação de presenças e retomou os trabalhos da Assembleia Geral de Credores em primeira convocação, cuja íntegra da gravação será disponibilizada no canal do YouTube da Esteves Guarda Administração Judicial. Presente compondo a mesa, o administrador judicial, o senhor Luiz Henrique Guarda, e como convidado entre os credores presentes para a secretária presente Assembleia Geral de Credores, o doutor Rodrigo Fernando Ferreira, Serpa, CPF número 951-165-16091, representante de credor da classe 2 e de classe 3, conforme procuração apresentada ao administrador judicial, no prazo legal, conforme artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005. 2. Presenças. A presidência esclareceu aos presentes o seu objetivo principal, qual seja, discussão e deliberação do plano de recuperação judicial apresentado em evento 104, anexo 2, e do modificativo apresentado em evento 253 dos autos de recuperação judicial, para aprová-lo, rejeitá-lo ou modificá-lo. Verificada a lista assinada na forma do artigo 3º da Lei 11.101 de 2005, constatou-se a presença do seguinte quórum, 89,04% ou 8.868.879,49 dos credores da classe definida no artigo 41, inciso 2, titulares de crédito com garantia real, e 64,10% ou 142.127,66 centavos dos credores da classe definida no artigo 41, inciso 3, titulares de créditos criografares ou subordinados. O senhor administrador judicial declarou aberta a presente Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005. Terceiro, deliberações. De imediato, o administrador judicial passou a palavra aos procuradores das recuperandas. Os procuradores das recuperandas saudaram a todos os presentes, informando que o plano modificativo foi apresentado na data de 18/7/2024, tendo realizado uma rápida exposição acerca do procedimento recuperacional, sobre as empresas recuperandas, sobre o plano de recuperação judicial e sobre as capacidades de pagamento das recuperandas. Feitas tais ponderações, o administrador abriu a palavra aos credores para que se suscitassem dúvidas a respeito do modificativo apresentado. No entanto, nenhum credor se manifestou. Assim, realizou-se a votação propriamente dita com vistas à aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial e do aditivo ofertado. Realizada a votação, constatou-se o seguinte resultado em relação ao plano de recuperação apresentado em evento 104, anexo 2, e ao modificativo apresentado em evento 253 dos autos. A aprovação por 50,04% do passivo da classe definida no artigo 41.2, titulares de crédito com garantia real, que representam 4.437.793,61 centavos, ou um credor por cabeça, representando 25% dos credores presentes, e rejeição por 49,96% dos que representam 4.430.941,88 centavos do passivo, ou 3 credores por cabeça, representando 75% dos créditos presentes, dos credores presentes. E aprovação por 54,63% do passivo da classe definida no artigo 41, inciso 3º, titulares de créditos quirografários, que representam 77.593,60 centavos, ou um credor por cabeça, representando 25% dos credores presentes, e rejeição por 45,37% dos que representam R$ 64.434,06 centavos do passivo, ou 3 credores por cabeça, representando 75% dos credores presentes, conforme gráfico abaixo. Finalizada a votação, o presidente da mesa comunicou a todos o resultado da votação do plano.
Assim, após a apresentação dos resultados, os procuradores da recuperanda solicitaram suspensão momentânea do ato por 15 minutos, pedido que contou com a concordância dos credores. Após o decurso do prazo, foram realizadas novas suspensões, totalizando uma suspensão total de 45 minutos do presente ato. Após a suspensão momentânea do feito, os procuradores da recuperanda se manifestaram, apresentando proposta de suspensão do feito até a data de 15 de agosto de 2024. Esta administração judicial ponderou que, conforme previsão do artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101 de 2005, somente poderá ser realizada a suspensão de AGC para fins de votação do plano no prazo limite de 90 dias, contada da data de sua instalação, prazo que já foi superado, de modo que não seria possível nova suspensão. Não obstante, com o objetivo de evitar eventual nulidade, a proposta foi colocada à votação dos credores que aprovaram por unanimidade nova suspensão do feito, com fundamento na autocomposição prevista no parágrafo 2º do artigo 189 da Lei 11.101 de 2005 e 190 do CPC, conforme gráfico abaixo. Após a apresentação dos resultados, o presidente da mesa informou que o resultado será levado para apreciação da magistrado, tendo em vista estar impossibilitado de aprovar nova suspensão pelo limite temporal previsto no artigo 56, parágrafo 9º da Lei 11.101 de 2005. Foi solicitado pelos seguintes credores as observações a seguir. O Dr. Fernando Silveira dos Santos, BRS 123.730, que acompanhou o preposto do Banrisul no presente ato, requereu o seguinte registro em ata. Solicito que minha presença conste na ata da AGC, Fernando Silveira dos Santos, OAB 123.730. O credor Caixa Econômica Federal requereu os seguintes registros em ata. 1. A Caixa não concorda com qualquer tipo de inovação, suspensão ou extinção da exigibilidade de seus créditos perante coobrigados, fiadores, avalistas, garantidores em geral, ressalvando-se o direito de ajuizar ou prosseguir com cobrança judicial pelo valor integral de seus créditos em face destes, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. 2. A Caixa discorda da extinção das execuções judiciais e da liberação de penhoras e concessões legalmente constituídas, se for o caso. 3. A Caixa discorda da baixa dos protestos e cadastros restritivos de crédito em face dos sócios e ou administradores, atuais e passados e ou garantidores. 4. A Caixa não renuncia às garantias vinculadas aos contratos objeto de crédito relacionados na recuperação judicial. 5. A Caixa discorda de todo e qualquer proposta ajustada no plano de recuperação judicial e ou aditivos, porventura existentes que atentem contra as disposições conscientes na Lei 11.101 de 2005 e demais estatutos federais. 6. A Caixa não concorda com a cláusula que prevê alienação de bens do ativo permanente sem a necessidade de autorização judicial ou dos credores a partir da aprovação do plano de recuperação judicial, conforme previsto no artigo 66 da Lei 11.101 de 2005. 7. A Caixa não concorda com a cláusula 21, que trata da cessão de créditos, pois estabelece condições não previstas e colidentes com as disposições dos artigos 286 e seguintes do Código Civil, especialmente quanto à possibilidade de cessão parcial de seus créditos, se for o caso. E o outro registro, a Caixa discorda da criação de uma subclasse para um único credor com condições muito particulares desse credor em flagrante ofensa ou para conditio creditorium. O credor Badesul requereu o seguinte registro em ata. Destaca-se que as condições de pagamento expostas para os créditos habilitados na classe 2, garantia real, não coadunam com as políticas de recuperação de crédito do Badesul. Além disso, cabe destacar que não concorda com a contagem do início da carência de eventual pagamento a partir do trânsito em julgado de decisão que homologar o plano de recuperação judicial, uma vez que gera insegurança sobre o início dos pagamentos de carência, que pode se estender por longo período, devendo a contagem do início de carência ocorrer a partir da homologação do plano sem prejuízo aos credores. O Badesul Desenvolvimento discorda sobre a extinção da exigibilidade dos créditos perante a coobrigados e avalista dos contratos firmados com os recuperandos em razão de inovação da dívida com a aprovação do plano de recuperação judicial, reservando-se no direito de ajuizar e ou prosseguir a cobrança judicial dos créditos em face dos coobrigados, realizar acordos com os mesmos, bem como prosseguir em execuções sobre créditos exclusivamente concursais, conforme RESP 1.333.349 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. O Badesul Desenvolvimento também ressalva que a aprovação do plano não implica em nenhuma circunstância em renúncia às garantias originalmente constituídas primordialmente as garantias reais, assim como não coaduna com a dispensa de autorização expressa para venda nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. O Badesul Desenvolvimento ressalva ainda que, em caso de convolução em falência, discorda expressamente do disposto no plano sobre deságio de crédito. O credor Banrisul requereu o seguinte registro em ata. Não obstante a manifestação proferida nesta Assembleia Geral de Credores, independentemente de seu resultado, não implicam, de qualquer forma, em renúncia às garantias originalmente
constituídas, sejam elas, mas não se limitando às garantias reais, hipoteca, penhor ou anticrese, fiduciária, alienação e ou cessão, ou fidejussórias, aval e ou fiança, em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafos 1º e 3º, e 51, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101 de 2005, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seus créditos contra os coobrigados, executando as garantias e ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. A presente ata de assembleia foi lida e compartilhada com os credores em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Uma vez aprovada, vai assinado pelo presidente, pelo secretário, pelos devedores e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma Authentic, cujo link de assinatura será enviado por e-mail aos credores, ora alertados, e será submetido ao juízo, assim como estará disponível no site dessa administração judicial. Porto Alegre, de 8 de julho de 2024, Dr. Luiz Henrique Guarda e demais assinaturas. Dr. Luiz, retorno para o senhor. Pessoal, solicito aí se alguém tem alguma retificação a ser feita, alguma coisa do tipo. Doutor Luiz, é só que foi aditivado ali o plano, acho que botei no chat ali. Tá, deixa eu ver. Lucas, dá uma analisada. O aditivo, tá. Posso compartilhar ali a parte, se o doutor Lucas quiser. Acho que é mais em cima ali, Lucas, assim, ó. Não obstante, um pouquinho antes dessa parte da suspensão ali. Tá. Aqui, ó. Antes do após ali, após a suspensão momentânea, coloca assim, ó. A recuperante comunicou ir apresentado nos autos, aditivo para fins de análise dos credores, visando assim a aprovação do plano. Vamos ver. Do plano. Doutor Rafael, o senhor sabe o evento que foi peticionado? Eu peço para a doutora Júlia aqui, que eu tô somente com a Assembleia. A doutora Júlia está no escritório. Júlia, pode passar o evento ali? Aí tu pode colocar assim também depois. Evento Lucas, 254 foi protocolado. Ok, muito obrigado. de análise. Doutor Luiz, mais alguma observação? Aí coloca ali antes do após, tira o após, assim, dá um parágrafo ali, aí, onde está o após ali? Uhum. Tendo em vista a necessidade de análise por parte dos credores, a recuperanda solicitou a suspensão. Podemos juntar aqui, né? Isso aí. Suspensão do feito. Isto? Isso aí. Os demais credores, de acordo? Todas as ressalvas constaram em ata? Então, maravilha. Doutor Luiz, podemos encerrar? Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço a paciência aí do tempo. Não é fácil ficar tanto tempo na frente do computador aqui, mas é necessário. Só faço a ressalva dos credores que foram assinar aqui ao final. Vocês receberão um e-mail do Authentic e peço, por favor, um pouco de celeridade para que a gente possa juntar a ata no processo ou hoje ou no mais tardar amanhã. E essa celeridade é importante, até porque como a comarca ali não é uma comarca especializada em falência, normalmente demora um pouco a apreciação dos pedidos, tá? Então, eu solicito o quanto antes vocês puderem assinar. Perfeito. Para que coisa. Aí, em havendo deferimento, nós comunicamos a todos ali, seja para o nosso site, Instagram e pessoalmente até por e-mail, para que retomemos dia 15 de agosto. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom descanso a todos. Tchau, boa tarde. Obrigada. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção.